Bom, vamos lá, pessoal? Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, né? Tá se dispondo aí a estudar uma quinta-feira à noite, isso é muito importante, né? Eu acho que isso muda todo o desfecho aí dos pacientes, de todo o trabalho que a gente vem feito, é a dedicação de cada um, né? Hoje a gente tem a presença do pessoal da Unital aí, dos alunos, né, das ligas, né? É sempre bom ter vocês aí com a gente, né? Temos também o pessoal de Paraty, que sempre está presente na nossa educação continuada, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre fibrilação e flutter atrial na emergência, com a doutora Bianca Pujol Freitas. Ela é supervisora da cardiologia do Hospital Regional do Litoral Norte, é professora da Unital e ela é especialista em métodos gráficos e arritmia clínica pelo Dante Pazanese. Eu tenho um orgulho, assim, de falar dela, porque ela é minha amiga pessoal, né? Além de eu fui veterano dela na faculdade, a gente já tem muita história aí junto, desde as mais engraçadas até coisas sérias, né? Então, assim, para mim é um prazer ter ela, e ainda mais no dia de hoje, que é o dia do cardiologista. Então, eu estendo meus parabéns a ela e a toda a equipe de cardiologia do Hospital Regional do Litoral Norte, né, que vem trabalhando com maestria aí, em consonância aí com a gente que é da clínica médica e da emergência, tá? Então é isso, pessoal. Vamos começar a nossa aula, tá? Espero que vocês aproveitem bastante, né? Isso aqui é uma oportunidade para a gente estar discutindo os casos, para a gente poder também ter um momento aí para a gente conversar, para a gente poder escutar vocês aí e para a gente aprender junto, tá bom? Um abraço a todo mundo. A doutora Bianca está com um problema na câmera dela, então, infelizmente, vocês não vão ver ela, mas a gente vai ver os slides e vocês vão escutar muito bem ela, tá? Um abraço a todos e boa aula aí para todo mundo. Gente, boa noite. Boa noite, caros colegas. Antes de começar esse bate-papo, eu queria agradecer ao doutor Antônio, meu grande amigo, pelo convite, porque realmente é um prazer imenso estar aqui falando com vocês hoje. É uma conversa, né? Porque eu acho que é um assunto extremamente relevante por conta da prevalência, né, que a gente tem da fibrilação atrial e o flutter em todos os cenários, não só na emergência, mas enfermaria, ambulatório, mas hoje a gente vai focar mais na emergência. Queria agradecer a presença de todos, né, claro. Gente, é uma conversa, é um bate-papo, então, por favor, me interrompam a hora que for, né, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar, tá? Tentei focar bastante mesmo em pronto atendimento, o que a gente precisa saber, o que não pode fazer, o que a gente não pode esquecer de fazer, né? E é um assunto, como eu falei, de muita relevância, porque além da gente encontrar com frequência, ela tem alta morbimortalidade, né? Então, a gente precisa sempre estar relembrando, rediscutindo, reconversando, para as coisas ficarem bem claras na nossa cabeça e para a gente poder atender o paciente da melhor maneira possível, tá? Então, vamos falar um pouquinho da epidemiologia, entender o porquê que é tão importante a gente estar sempre falando da fibrilação atrial e o flutter. A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais comum do mundo, né? 1 a 2% da população é acometida, só que esse número está muito subestimado, porque a maioria dos casos são assintomáticos. Então, tem muitos pacientes por aí que têm, e a gente não sabe que está tendo fibrilação atrial porque não tem sintoma, né? Importante lembrar que adultos jovens também têm fibrilação atrial. Normalmente, os adultos jovens normalmente desenvolvem fibrilação atrial, normalmente por 2 motivos. Um fator genético, tá? Tem doenças genéticas que desencadeiam fibrilação atrial, mas principalmente pós ingesta excessiva de álcool. Então, não é incomum a gente pegar no plantão de domingo ou segunda-feira pacientes com fibrilação atrial, pacientes jovens com fibrilação atrial, porque fez uso de bebida alcoólica na balada de sábado, de sexta, e depois acabou evoluindo com fibrilação atrial. Mas, com certeza, 20% da população está entre 7ª e 8ª década de vida. Então, isso tende a aumentar com o tempo, né? Porque a população está envelhecendo, então isso aumenta a chance da gente encontrar fibrilação atrial na população. Cerca de 20 a 30% dos AVCs são causados pela fibrilação atrial,
20 a 30% dos pacientes com FA acaba desenvolvendo insuficiência cardíaca e está associado ao aumento da mortalidade em 2 vezes. Então, é uma patologia que a gente precisa fazer o diagnóstico, precisa tratar de maneira correta para a gente evitar esse desfecho desfavorável, né? E quais são os fatores de risco? A gente sabe que envelhecimento, hipertensão arterial, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença valvar, obesidade, diabetes, insuficiência renal, e os homens, normalmente, eles estão mais associados, têm um risco aumentado de ter fibrilação atrial. No PS, nem tanto, mas para nós clínicos isso é bem importante, no cenário de ambulatório, porque não adianta a gente tratar só apenas a fibrilação atrial, a gente precisa tratar e focar muito nos fatores de risco, porque a gente pode reverter a arritmia, mas se a gente não tratar os fatores de risco, a chance dele voltar a ter novamente a fibrilação atrial é enorme. Então, a gente precisa tratar os fatores de risco para evitar o risco de diminuir, né, o risco de recorrência. Os desfechos clínicos, né, quem tem FA tem um risco de 1,5% a 3,5% a mais do risco de mortalidade, então realmente é um desfecho ruim. Como eu já havia comentado, de 20% a 30% dos AVCs isquêmicos estão ligados à fibrilação atrial e até 10% dos criptogênicos, aqueles que a gente não encontra uma causa aparente, mas a gente ainda não está autorizado a tratar AVC criptogênico como se ele tivesse tido fibrilação atrial, mas faz pensar em a gente procurar uma fibrilação atrial mais, assim, com uma intenção maior, sabe? Fazer mais Holter, fazer mais teste ergométrico, tentar procurar nesses pacientes com AVC criptogênico, que em 10% está relacionado à fibrilação atrial. Insuficiência cardíaca de 20% a 30%, as fibrilações atriais podem levar à alteração cognitiva e à demência vascular, né, aumenta o risco de 1,4 a 1,6 vezes, depressão de 16% a 20%, queda da qualidade de vida, mais de 60% dos pacientes relatam essa queda de qualidade de vida, e aumenta muito a hospitalização, né, de 10% a 40%. Como que a gente faz a classificação e diagnóstico, né? A gente tem a fibrilação sintomática, ela pode ser sintomática ou assintomática, que é documentada num eletro de 12 derivações, ou se for naquele traçado único, como, por exemplo, um D2 longo, a gente precisa ter uma duração de 30 segundos. E como que é o diagnóstico, né? A fibrilação atrial é mais fácil, a gente vê o RR, né, irregular, e a gente não tem a contração atrial. Então, a gente não vai ver as ondas P no eletro, né? Então, você vai ver uma linha, não chega a ser isoelétrica, mas uma linha mais retificada e o RR irregular, né? Já o flutter atrial, você tem uma atividade elétrica ela mais organizada, né? Então, você vai encontrar um serrilhado. E aí, você pode ter o RR tanto regular quanto irregular. No primeiro exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente tem o exemplo de fibrilação atrial, olha como o RR é bem irregular, né? E aqui a gente não tem a contração atrial. Já no segundo exemplo, a gente tem o serrilhado, né? Normalmente a gente consegue ver melhor esse serrilhado na parede inferior, então D2, D3 e EVF, a gente consegue ver o serrilhadinho, né? Na parede inferior, e aqui a gente também tem um RRI regular, tá? A gente chama de condução AV variável, tá? Eu evito falar bloqueio, porque bloqueio dá a sensação de que está bloqueado. É melhor usar o termo condução AV variável, tá? Aqui eu tenho outros 2 exemplos de flutter. Por que eu quis trazer esses 2 específicos? Porque às vezes o serrilhado não está tão característico, mas, gente, sempre lembrar no pronto-socorro, frequência cardíaca cravada em 300 e 150, sempre lembrar de flutter atrial. Sempre, sempre. No primeiro ali está em torno de 300, então muito difícil você ver o serrilhado, porque ele cai dentro da onda T, então é muito difícil. No segundo exemplo, a gente consegue ver aqui, olha, o serrilhadinho, tá? Então, sempre que pegar a frequência de 150 e 300, pensar em flutter atrial sempre.
Se o paciente estiver estável, o que a gente poderia fazer? Tentar fazer manobra vagal modificada, né? Evitar de usar a manobra do seio carotídeo, porque normalmente acomete mais idoso, né? Então, assim, dá medo de ter uma placa, alguma coisa do tipo, então a gente evita fazer. Pode tentar fazer uma manobra vagal modificada, não vai reverter a arritmia, mas pode ser que abra o RR e a gente consiga perceber melhor essa arritmia. Assim como a gente também poderia fazer adenosina com o mesmo propósito. A adenosina acaba fazendo uma pausa. Com isso, a gente conseguiria ver a linha entre os RRs. Então, ajuda a desmascarar a arritmia. Então, ajudaria no diagnóstico diferencial. Não que vá reverter a arritmia. Não vai reverter a arritmia, porque a adenosina, ela age ali no nó atrioventricular. Mas ela vai lentificar ali a condução, então vai poder desmascarar para a gente qual arritmia é, tá? É mais nesse sentido. A gente tem uma relação íntima entre flutter e fibrilação atrial, né? O flutter ocorre em até 1/3 dos pacientes com fibrilação atrial. Muitas vezes a fibrilação atrial é precedida pelo flutter, a gente vê muito isso em traçado de Holter. Os fatores de risco são similares. É possível que alguns casos de flutter se degenere para FA. O flutter é um marcador precoce de doença atrial. E após a ablação do flutter, até 82% dos pacientes podem evoluir com FA. Isso, na verdade, no pronto-socorro, não faz tanta diferença para vocês, porque o tratamento vai ser o mesmo. Faz diferença para a gente, que é ritmologista, pensando numa possível ablação, porque as ablações são diferentes, né? Numa estratégia de tratamento mais invasivo, isso para a gente faz diferença. Mas na emergência em si, se é um flutter, uma fibrilação, neste caso, não faz pouca diferença para vocês. Lembrar também aqui, fala bastante, o flutter é um marcador precoce de doença atrial, lembrando que o flutter não é só um problema elétrico, né, a gente acaba tendo uma doença atrial, né? O flutter, a fibrilação atrial gera fibrilação atrial, então quanto antes a gente tratar a fibrilação atrial é melhor, porque a gente evita com que o átrio fique doente. Antigamente, a gente tentava tratar a fibrilação atrial mais com medicação, sabe? E deixar a ablação como último recurso. Nos trabalhos mais recentes, a gente tem usado estratégia um pouco diferente, né? A gente tem indicado mais precocemente a ablação, exatamente para tentar evitar com que o átrio fique muito doente, porque depois que o átrio está doente, é difícil a gente conseguir manter o paciente em ritmo sinusal. Então, não é só uma doença elétrica, né? É uma doença atrial. E qual que é o quadro clínico? O paciente pode ser assintomático e os idosos normalmente são assintomáticos. Isso vai ser bem importante para a gente depois no manejo de tratamento, né? Mas o paciente pode relatar palpitação, dispneia, fadiga e intolerância aos esforços. Mas os idosos, a maioria, sim, são assintomáticos. E o que a gente precisa fazer, gente? Lembrar, prevenção de eventos tromboembólicos. Isso eu bato sempre, tem uns alunos meus, né, da medicina, eu bato bastante nesse assunto, né, então a gente precisa prevenir eventos tromboembólicos. Os AVCs causados por fibrilação atrial são horrorosos, são AVCs extensos, então, assim, a gente precisa pensar e cuidar sempre disso, tá? Então, a fibrilação atrial é o principal fator de risco para AVC. O tratamento com anticoagulante reduz o risco de AVC entre 60% a 80% e reduz a mortalidade em 30%, gente. Então, é muito importante. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam. Outro dado importante que a gente não faz mais, o AS tem o mesmo risco de sangramento que os anticoagulantes e com maior risco de eventos isquêmicos. Então, gente, não usar AS pensando na prevenção tromboembólico da fibrilação atrial, tá? O risco tromboembólico ocorre tanto durante a arritmia e pós a reversão de arritmia, tá? Quanto mais tempo o paciente está com arritmia e depois a gente vai reverter essa arritmia, a gente tem uma situação que chama dissociação eletromecânica. É como se o átrio ficasse atordoado.
E mesmo ele ficando em ritmo sinusal, ali pode formar trombo, mesmo em ritmo sinusal, por um certo período. Tanto é que em pós-ablação, e dependendo do tempo que o paciente está com FA e a gente faz a reversão ou química ou elétrica, a gente deixa também anticoagulação pós, né, reversão de ritmo, mesmo com o chá de Svasc. Normalmente, pós-ablação, a gente deixa em torno de 3 meses anticoagulação, mesmo o chá de Svasc sendo 0, aí depois a gente suspende. E na cardioversão, vocês também vão ver, tem um slide falando sobre isso, a gente acaba deixando também 3 semanas por conta dessa situação, tá? Que mesmo após a reversão, ainda pode acontecer esse risco tromboembólico, tá? Na maioria dos pacientes, como que a gente vai calcular o risco do paciente ter eventos tromboembólicos, né? A gente tem o famoso chá de Svasc, que você soma pontos. Detalhe, antigamente a gente levava em consideração o sexo feminino, não é recente agora, eles cortaram o sexo feminino, tá? Então, sexo feminino não entra mais, então 2 ou mais pontos você já anticoagula, sendo homem ou sendo mulher, tá? Outro dado também importante, gente, às vezes, né, não é incomum a gente querer controlar o ritmo, não reverter, controlar o ritmo com a mildarona. E o que acontece? Tem até 6% de chance de você reverter e causar AVC nesses pacientes. Não é uma taxa pequena. Vamos pensar, se você soubesse que o seu avião tem 6% de risco de cair, você subiria no avião? Eu de verdade, eu trocaria o horário do meu avião, eu não subiria sabendo que tem 6% de chance de cair. Então, assim, esse também é outro dado, evitar a mildarona para controle de frequência cardíaca, tá? Depois eu vou explicar, vou exemplificar quando, né, é rara a indicação de você usar a mildarona para controle de frequência. Como eu falei, normalmente a gente usa o chá de Svasc para calcular o risco de tromboembolismo do paciente, mas tem algumas patologias que a gente não precisa calcular, tá? Então, por exemplo, pacientes que têm FA valvar, a gente já nem usa mais esse termo, mas pacientes com FA valvar, o que seria isso? Pacientes que têm estenose mitral moderada a grave e FA, você já anticoagula independente do chá de Svasc, tá? Esse paciente você anticoagula, lembrando, dados importantíssimos também, não pode ser os DOACs, tem que ser Marevan. Outro paciente também que a gente não calcula o chá de Svasc é paciente hipertrófico. Cardiomiopatia hipertrófica, a gente também não calcula. Paciente com cardiomiopatia hipertrófica mais FA é igual a anticoagulante. O restante dos pacientes, a gente calcula o chá de Svasc. É óbvio que tudo na vida tem risco-benefício, né? Os pacientes que usam anticoagulante têm um risco maior de ter sangramento. E aí a gente tem outro score para calcular o risco de sangramento daquele paciente. O score que a gente usa para ver risco de sangramento chama Hasbled. Esse score, ele não serve para contraindicar, não, ele serve para nos alertar que o paciente tem muitos pontos e isso mostra que ele tem um risco aumentado de sangrar. Então, chama a atenção para a gente conseguir modificar os fatores que aumentam o risco de sangramento. Vocês vão ver, no Hasbled, um critério, por exemplo, pressão arterial acima de 160. Então, assim, bom, o paciente chegou no pronto-socorro, está com 160 de pressão, tudo bem, ele ganhou 1 ponto. Mas, poxa, vamos controlar a pressão, né? Aí a pressão foi para 120, então ele perdeu esse 1 ponto. Uso de medicação que aumenta o risco de sangramento, será que tem como a gente retirar? Então, o Hasbled nos chama a atenção para isso. Vamos procurar uma maneira de reduzir o risco de sangramento. Eu já vou mostrar as tabelinhas para vocês. Então, aqui a gente tem o chá de Svasc, tá? Ainda é uma tabela antiga que tem um sexo feminino, então
não pontua mais, gente, não tem no sexo feminino. Então, quais são esses pontos? Insuficiência cardíaca conta 1 ponto, hipertensão 1 ponto, idade acima maior ou igual a 75 anos, 2 pontos, diabetes 1 ponto, acidente transitório encefálico 1 ponto, ou AVC, 2 pontos, na verdade, AVC 2 pontos, doença vascular, qualquer uma dessas, infarto prévio, doença arterial periférica, ou placa da aorta ganha 1 ponto, e a idade acima ou igual a 65 anos ganha 1 ponto. Então, se o paciente tiver 2 ou mais, é igual a anticoagulação, tá? E aqui a gente tem a avaliação do risco de sangramento, que é o RES-BLED. Então, a gente tem a hipertensão arterial sistêmica descontrolada, alteração hepática ou renal, AVC, sangramento prévio ou predisposição a sangramento. O sangramento prévio não tem como a gente, né, isso é história patológica pregressa. O AVC também. Mas hipertensão dá para a gente mudar, a labilidade do INR, a gente tem que entender o porquê que isso acontece, drogas que interferem na varfarina ou o uso de álcool, isso dá para a gente tentar remover. Idade também não tem como, né? Idade é um fator não modificável. Mas esses scores são scores que a gente tem que fazer sempre, porque isso pode variar com o passar da evolução da doença do paciente, e o RES-BLED nos chama atenção para isso. O que dá para a gente fazer para diminuir o risco do paciente sangrar, mas não contraindicar a anticoagulação, tá, gente? Bom, então vamos lá, a parte importante da aula, né? Como que a gente vai atender esse paciente na emergência, né? Então, o paciente chegou para a gente, todo mundo que né, se move, ganha move, então vamos monitorizar o paciente, vamos ver pulso, colocar um monitor para poder ver o tipo de arritmia, avaliar a pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, oferecer oxigênio se for necessário, e acesso venoso, né, para fazer medicação, para ter o paciente na mão. Então, a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega para a gente é o MOVE, né, não só na arritmia, mas um paciente na emergência de uma maneira geral. E aí, o que mais que a gente vai avaliar? Primeira coisa, o paciente está instável, né? E detalhe, essa instabilidade é pela arritmia? Tem que ser pela arritmia, tá? Vou ser bem sincera, a instabilidade ser causada pela arritmia não é tão comum assim, porque se você pensar que o paciente tem um coração estruturalmente normal, não vai ser uma frequência de 140, 135 que vai instabilizar esse paciente, né? Precisaria ser uma frequência um pouco maior. Tudo bem se for um paciente que tem uma fração de ejeção reduzida, um ventrículo mais debilitado, pode até ser que essa frequência pese para ele, mas não é tão comum a gente ver essa instabilidade ser causada por uma arritmia com uma frequência de 120, 130, 140, tá? Então, a gente precisa ter certeza que essa instabilidade é pela arritmia, pela fibrilação ou flutter atrial, tá? Outra coisa que a gente vai tentar descobrir, eu sei que no cenário de emergência, às vezes é um pouco mais difícil, é saber se o paciente tem disfunção ventricular ou não. Se a gente tiver ali um POX, alguma coisa nos ajuda, e, sei lá, a gente faz o eletro, e tem uma área inativa anterior extensa, a gente pode pensar, puxa, o paciente infartou, possivelmente, né, tem essa área inativa anterior, deve ter infartado, idade, fator de risco, pode ser que ele tenha disfunção ventricular, mas nem sempre é tão fácil assim, né? Outra coisa importantíssima que vai ser divisor de águas do nosso tratamento é o tempo de início da fibrilação atrial. A nossa diretriz brasileira ainda usa o tempo de 48 horas para o início dos sintomas, a europeia já usa 12 horas, tá? Então, a gente sabe que até tempos mais curtos, como 12 horas, o paciente já pode ter trombo. Se você ficou na dúvida, considere como tempo indeterminado, tá? Eu nunca vou esquecer, quando eu estava na clínica, eu atendi um paciente, era próximo da hora do almoço, umas 11h30 da manhã, e a senhora estava com fibrilação atrial, e ela falou, não, eu sei o horário que começou 8h20 e poucos da manhã, tipo 8h23. Eu falei, nossa, essa realmente sentiu, né? Deu até o tempo certinho, né? Eu falei, não, eu acredito no tempo que ela está dando, né?
Aí eu fui discutir com o meu preceptor, ele falou assim, olha, Bianca, eu acho melhor a gente fazer um eco transesofágico, né? E lá no hospital a gente tinha disponibilidade. Aí qual foi a minha surpresa? Tinha trombo, tinha trombo. Então, muito provavelmente, ela pode até ter começado a fibrilação naquele momento, mas muito provavelmente ela tinha vários episódios. Era uma FA paroxística, porque o trombo não ia se formar das 8h23 da manhã às 11 da manhã. Então, muito provavelmente, ela fazia episódios paroxísticos ou ela percebeu e não era, já estava. Então, assim, isso me marcou muito, muito, muito. Porque imagina se a gente faz uma cardioversão e a senhora me faz um AVC, né? Teoricamente, a gente estaria respaldada, né? Porque eu coloquei isso no prontuário, mas, assim, eu sempre lembro desse caso, então eu sempre tenho bastante cuidado na hora de pensar em reversão do ritmo. Outra coisa importantíssima, mas é menos comum da gente ver, mas precisa saber, tá? Porque aqui no Brasil a gente faz de uma maneira não tão correta, eu vou explicar por quê, a FA com pré-excitação ventricular, FA pré-excitada, tá? E como eu falei, o Chades-Vasque, né? Gente, não esquecer, Chades-Vasque, fibrilação atrial, flutter, Chades-Vasque, tá? Aí na emergência, então, primeira etapa é o MOVE. Ô, Camille, cadê meu All-Star azul? Segunda etapa, muito importante, a instabilidade. Se a instabilidade for pela arritmia, é cardioversão, aí não tem jeito. Camille, Não importa o tempo. O All-Star azul tá aí? Atrial, a gente vai All-Star. Se o paciente estiver estável, a gente vai avaliar a melhor opção de tratamento para aquele paciente, tá? Levando em consideração o tempo, a insuficiência cardíaca, daí a gente vai com calma pensar a melhor opção de tratamento para aquele paciente. Então, paciente instável pela arritmia, cardioversão. Se o paciente estiver estável, a gente vai pensar no controle de ritmo, controle de frequência e, obviamente, prevenção de eventos embólicos, tá? Normalmente, paciente estável, a minha primeira opção, normalmente, é o controle de frequência cardíaca, exatamente por esse exemplo que eu dei para vocês agora, tá? Então, aqui a gente tem um quadrinho FA, com indicação de cardioversão química ou elétrica, né? Então, se o paciente está, primeiro a ver a estabilidade, né? O paciente está instável, a gente vai fazer, normalmente lá no INCOR, a gente fazia muito a heparina não fracionada, porque a gente faz na veia, né? Normalmente a gente usa em torno ali de 4.000 unidades, a gente vai fazer heparina endovenosa e vai fazer a cardioversão, tá? Avaliar, manter anticoagulação após cardioversão em pacientes de alto risco para evento tromboembólico e ou recorrência de FA. Então, vamos calcular o Chades-Vasque do paciente e ver se precisa ou não manter essa anticoagulação, tá? Se o paciente não estiver instável, aqui no Brasil a gente usa o tempo de 48 horas, mas lembrando, gente, que esse tempo tem caído cada vez mais. Na Europa, estamos usando 12 horas, tá? Então, paciente com menos de 48 horas, sim, a gente pode fazer heparina também, com ou sem o uso de eco transesofágico e fazer a cardioversão, tá? Se o paciente tiver mais de 48 horas, aí, se o serviço disponibilizar do eco transesofágico, né, a gente pode fazer anticoagulação, fazer 2 horas antes, fazer o eco transesofágico antes da cardioversão. Se não tiver trombo, a gente faz a cardioversão e depois manter o anticoagulante por mais 4 semanas, por conta daquela dissociação eletromecânica que eu havia comentado com vocês. Agora, se a gente não tiver o eco, o que a gente faz? A gente anticoagula o paciente, tá? Por 3 semanas, e depois a gente pensa em cardioverter. Aqui também tem outro detalhe, né? Teoricamente, você fazendo a anticoagulação 3 semanas, você poderia cardioverter o paciente sem fazer o eco transesofágico. Isso me preocupa um pouco, porque assim, como é que você vai saber que o paciente tomou de maneira correta a medicação? Se ainda é a varfarina, a gente consegue saber por conta do INR. Mas se não, a gente não tem esse dado
né, tão fidedigno. Então, se você está num serviço que às vezes não tem na emergência, mas você consegue programar, eu faço isso no regional. Eu faço bastante isso no regional. Eu programo para o paciente fazer um eco transesofágico para o dia que tem. E aí, antes da cardioversão, eu faço o eco para ter certeza que não tem trombo. Aí é o melhor cenário, porque você realmente descarta que possa ter alguma intercorrência na cardioversão. Gente, alguma dúvida? Se tiver, pode me chamar, tá? E quais são os sinais de instabilidade hemodinâmica? Sinais de baixo débito, né, hipotensão. A dispneia não é aquela falta de ar, classe funcional 1, 2, é edema do pulmão, tá? Rebaixamento do nível de consciência e desconforto torácico, angina, né? Não é dor empontada, é ventilatório dependente, é angina, tá? Aí, se realmente tiver instabilidade, é fazer a cardioversão independente do tempo de instalação da arritmia. Certificar-se, gente, esse é um dado importante, que a instabilidade é causada pela arritmia, tá? E fazer a anticoagulação plena. Normalmente a gente usa heparina não fracionada, como eu já havia comentado, em torno ali de mais ou menos uns 4.000 unidades, ver em bolos mesmo. Aqui eu trouxe um quadro clínico. Esse quadro clínico é mais fácil da gente pensar, mas na vida nem sempre é assim tão fácil. Então, vamos lá, paciente JPA, 75 anos, com antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes e fibrilação atrial, então a gente já sabe que ele tem FA, da entrada na emergência com rebaixamento de nível de consciência, então, um dado importante. Queixa prévia de tosse com expectoração. Aí a gente vai examinar, ele está febril, PA 80/62, saturando 89, Glasgow 14, frequência de 142, ritmo irregular sem sopro, murmúrio vesicular presente com crepitação em base direita, abdômen flácido indolor, sem edemas, sem sinais de TVP. Então, o paciente está chocado, né? Então, qual que é a conduta? Uma frequência de 142 com fibrilação atrial, né? Chocado. Qual que é a conduta? Cardioversão elétrica, cardioversão química, início de beta-bloqueador para controle de frequência ou expansão volêmica, cultura laboratório, exame de imagem e antibiótico. É um caso mais tranquilo. Alguém arrisca? Expansão volêmica, cultura, laboratório. Perfeito, perfeito. Então, aqui o paciente, apesar de ter FA, está com uma frequência de 140, ele está em choque séptico, né? Então, na verdade, a instabilidade dele não é causada pela fibrilação atrial, é causada pelo choque séptico, né? E a fibrilação atrial com alta resposta ventricular é secundária a isso. Então, a gente trata o choque séptico e vai controlar a frequência cardíaca. Gente, nem tão, na vida não é assim, né? Na vida não é tão simples assim. Esse caso é um caso super tranquilo, não tem tanta dúvida, mas na vida, às vezes, deixa a gente bastante em dúvida, né? Mas, para reforçar que é importante ver se a instabilidade é causada pela fibrilação atrial ou não. Agora vamos falar especificamente sobre cardioversão elétrica, né? O que a gente precisa fazer, quais são os cuidados, como fazer a cardioversão elétrica, tá? É um método de escolha em pacientes instáveis. Se a gente for fazer eletivo, checar o jejum do paciente, obviamente vamos monitorizar o paciente. Se é uma cardioversão elétrica num paciente instável, vamos fazer a heparina não fracionada. Tem que ter o carrinho de parada do nosso lado e o material para intubação, caso necessário. Então, a gente precisa estar com tudo bem arrumado, tudo bem ajustado. A gente tem que escolher a energia. Nesse caso, a gente está falando de fibrilação e flutter, né? Então, é ali entre 50 a 200 joules, né? Mas, dependendo da arritmia, a gente tem cada energia. Eu trouxe uma tabelinha para a gente. Importantíssimo, gente, sincronizar o desfibrilador. Nunca esqueça de sincronizar o desfibrilador nesse caso. Orientar e sedar o paciente. Colocar gel nas pás, parece uma coisa idiota, mas não é. Lembrar do gel, né, nas pás. Deixar do lado atropina, isoproterenol ou pás de marca-passo, né, se caso precisar devido à bradicardia. Fazer pressão com as pás no tórax do paciente. Tem relato que é para a gente fazer 13 quilos de pressão no tórax, tá? Para conseguir uma cardioversão elétrica eficaz.
Quando a gente faz a cardioversão, manter ainda as PAs após o choque para monitorização do paciente, porque tem duas questões aí. O paciente pode raramente fazer uma fibrilação ventricular, tá? E aí a gente precisar chocar o paciente mesmo, ou não reverter o ritmo e a gente ter que dar um segundo choque no paciente. Aí, normalmente, a gente aumenta um pouquinho a carga do que a gente fez e tenta o segundo choque, e aí a gente pode usar junto a mildarona, tá? Para aumentar a eficácia da cardioversão, tá? Pedir para afastar toda a equipe, né? Checar se após o primeiro choque, isso também é outro dado importante. A maioria dos aparelhos, depois do primeiro choque, ele não sincroniza. Você tem que apertar de novo para sincronizar. Por que disso? Porque se você faz o primeiro choque e o paciente entra numa TV ou FV, o aparelho não está sincronizado, então você conseguiria dar um novo choque. E isso você precisa checar onde você trabalha, porque depende do aparelho. Então, você precisa saber se após o primeiro choque, o aparelho continua sincronizado ou não. Porque aí, dependendo do cenário que você tiver, você vai precisar sincronizar ou não, tá? E aonde a gente coloca as PAs? A gente tem, na verdade, 3 lugares para colocar, né? Aqui a gente tem um exemplo do anterolateral, normalmente é essa sequência para poder pegar o coração inteiro, né? Porque daí a corrente elétrica pega o coração de cima a baixo. Dá para a gente fazer antero-posterior, só que aqui está usando as PAs normais, mas normalmente a gente usa o adesivo de marca-passo transcutâneo. Não é tão comum a gente fazer isso na prática, porque o adesivo é muito caro, né? Mas, por exemplo, se você tiver para vencer, não está usando, que às vezes isso acontece, dá para a gente usar. E é interessante porque essa posição aqui tem uma taxa de sucesso maior do que essa, tá? Outra posição também, aqui essa posição também normalmente aqui a gente usa, mas às vezes usa o aparelho aqui na infraclavicular e aqui embaixo. Se o paciente estiver usando o marca-passo, tem que ver o lado que está o marca-passo para evitar de colocar a pá em cima, né? E aí a gente usa o oposto. Por exemplo, se o marca-passo tivesse aqui, a gente coloca a pá aqui em cima e a outra pá aqui embaixo, tá? Então, aí fugir do sítio, do local do marca-passo. E como a gente já aprendeu agora a fazer a cardioversão, né? Agora, como fazer? A gente tem um mnemônico, né, que é o Osasco, que o O é orientação, o S, sedação e analgesia, A, de ambuse, S, de sincronize, C, de cardioversão e O, de observação, tá? Então, vamos orientar o paciente. Seu João, olha, o senhor está com uma arritmia, e no caso do senhor, neste momento, a melhor conduta seria dar um pequeno choque. Mas calma, seu João, não se preocupe, o senhor vai estar sedado, não vai ver nada e vai ter uma analgesia também. Então, fique tranquilo que o senhor, além de não ver nada, não vai sentir nada, e muito provavelmente, quando o senhor acordar, vai estar sem arritmia, tá? Então, a gente tem que orientar o paciente. E a questão da sedação e analgesia, gente, é importante, tá? Porque, infelizmente, eu já vi relatos, graças a Deus não são tantos, mas já vi relatos de pacientes que fizeram a cardioversão e não foram bem sedados, não tiveram uma boa analgesia e lembram do momento, lembram da dor. Vocês harem de convir comigo que deve ser horrível, né? Então, a gente tem que ter certeza de que o paciente está com uma boa analgesia, né, e bem sedado. Aqui eu trouxe 2 exemplos de analgésico que a gente pode usar, né, o fentanil e a morfina. O fentanil a gente usa a dose de 1 a 3 microgramas por quilo, né? Então a gente pode usar ali de 2 a 4 ml. É seguro nos pacientes com infarto, dissecção de aorta e hipertensão grave, né? O efeito colateral é o tórax rígido e a apneia. E a morfina de 4 miligramas, cuidado em pacientes hipotensos e com depressão respiratória, né? Então a gente usa um desses 2. É mais comum a gente usar o fentanil. A sedação, tá? Eu trouxe 3 opções. A gente escolhe de acordo com o que a gente tem em mão, né? A gente precisa saber os efeitos colaterais da medicação que a gente está escolhendo e como
agir nesses efeitos colaterais, mas também é muito importante a gente escolher a droga pelo perfil do paciente, né? Então, vou começar de baixo para cima. O Propofol é uma droga boa por conta da meia-vida ser curta, né? Então, é rapidinho, você dá rápido, o paciente acorda. Então, num cenário de pronto-socorro é ótimo, né? Porque a meia-vida sendo rápida, você resolve a vida do paciente, e, né, a recuperação é mais rápida. Problema, é uma droga cardiodepressora, então a gente tem que tomar um cuidado para os pacientes com insuficiência cardíaca, tá? E aí a dose que a gente usa é 1 miligrama por quilo, a ampola tem 10 miligramas por ml, tá? Então o Propofol tem esse lado positivo de ser meia-vida curta, mas é bem cardiodepressora. O midazolam tem uma ação mais lenta que o Propofol, né, e também tem uma ação depressora no miocárdio, né, a dose que a gente usa é 0,15 miligramas por quilo, em torno de 3 a 4 miligramas, tá? Eu gosto muito, muito do etomidato, porque da parte cardiológica é a droga mais estável, né, é a que causa menos depressão miocárdica, e às vezes, como eu falei, no PS é meio difícil a gente ter certeza da função ventricular, às vezes, do paciente naquele momento da emergência, que você tem que tomar ali uma decisão rápida, né. Então, o etomidato é uma droga bem segura do ponto de vista cardiovascular, tá? A gente usa a dose de 0,3 miligramas por quilo, de 10 a 20 miligramas. Então, um paciente de 70 quilos, 10 ml, né? Que é uma ampola. Então, também é uma posologia fácil. Ambusar. Lembrando que quando a gente cede o paciente, a gente perde o drive respiratório do paciente. Então, a gente vai ser responsável por isso. Então, a gente sedou, tem que ficar ali do lado do paciente. É bom a gente hiperoxigenar um pouco o paciente antes, né? E aí ficar ali monitorizando a parte ventilatória do paciente até ele acordar, né? Até ele ter o seu drive respiratório novamente. Gente, por que sincronizar? Que é a outra etapa das nossas etapas. Por que sincronizar? Alguém arrisca? Porque senão você desfibrila o paciente, né? Pode fazer uma arritmia, entrar em FV. Isso aí, muito bem. O que acontece, gente? Se a gente não sincroniza, a gente pode ter o fenômeno R sobre T. O aparelho pode cair em cima da onda T. E qual que é o problema disso? O problema é que a onda T tem um período refratário relativo. O que seria isso? Que alguns estímulos podem desencadear respostas elétricas, né? E aí, exatamente acontece isso. Pode acontecer uma FV e uma TV, né? Então, por isso que às vezes, é mais difícil isso acontecer quando você sincroniza, exatamente por isso que a gente sincroniza, para evitar com que isso aconteça, mas por algum motivo o paciente pode evoluir para uma TV-FV, por isso que a gente mantém as PAS pós cardioversão sincronizada, tá? Mas é por isso que é tão importante a gente sincronizar, não pode esquecer de sincronizar, tá, gente? Porque daí o aparelho não vai entrar na onda T, tá? O aparelho vai aparecer em cima aqui do QRS, quando a gente sincroniza, vai aparecer ou uns tracinhos ou umas bolinhas. Então, vai aparecer o QRS do paciente e em cima vai aparecer a bolinha ou o tracinho, mostrando que o aparelho está sincronizado com o QRS do paciente. E aí ele vai fugir da onda T, fugindo do período refratário relativo, evitando com que aconteça essa situação. Aqui é uma extrasístole, tá, gente? Mas é um exemplo do porquê que a gente precisa sincronizar. E aí, vamos cardioverter. Sincronizou o aparelho, vamos cardioverter. Qual energia usar, né? Na ataque supra, normalmente, na ataque supra TRN, TRAV, a gente pode usar de 50 a 100 joules. No flutter atrial, que é o assunto de hoje, a gente começa de 50 a 100 joules. A FA, se for monofásico, de 100 a 200 joules, se for bifásico, de 120 a 200 joules. TV monomórfica, de 100 a 200 joules monomórficos, se for bifásico, 100 joules. QRS largo e irregular, desfibrilar, não sincronizar, tá, gente?
Então, como eu falei, o primeiro choque, se for Flutter, 50, se for FA, 100. Então, se quiser guardar para ser mais fácil, primeiro choque 100. Mantenha a pá. Se caso não reverter, aumenta um pouco, vai para 200 joules e já entra com a mildarona para ajudar na reversão, tá? Mantenha as pás. Observar, tá? Então, avaliar a reversão do ritmo. Se não sair, aumentar progressivamente a carga e pode associar o antiarrítmico EV. No nosso meio antiarrítmico, a gente tem um problema sério, a gente tem muitas poucas drogas e endovenosa a gente só tem a mildarona, então é a mildarona. A gente tem que observar com a pá no paciente, porque pode deteriorizar para fibrilação ventricular, então a gente precisa manter a pá ali no tórax do paciente, checar se o aparelho mantém a sincronização após o primeiro choque, tá? E manter a avaliação do drive respiratório até o final da sedação. Então, é essa sequência que a gente vai usar no pronto-socorro. Alguém arrisca que traçado é esse? Chegou um paciente, sei lá, 35 anos no pronto-socorro para você com palpitação. Uma frequência de 300. Você faz o eletro dele, tá desse jeito. Alguém arrisca? É uma FA pré-excitada, tá, gente? A gente consegue observar que tem um ritmo irregular, né? O RR é irregular, o QRS é largo, porém, tem momentos que ele é mais estreito, períodos de fusão, tá? Então, isso aqui é uma fibrilação atrial pré-excitada. O que seria isso? O paciente deve ter uma via acessória, né? Que ela conduz, essa via acessória conduz do átrio para o ventrículo, tá? E aí, esse paciente acabou desenvolvendo fibrilação atrial. Pacientes com pré-excitação ventricular, eles têm um risco maior de ter fibrilação atrial do que a população comum, tá, gente? Então, quem tem pré-excitação tem um risco maior de ter fibrilação atrial. Então, o paciente tem essa via acessória, né, que conduz do átrio para o ventrículo e fez uma FA. Qual que é o problema disso? Essa via conduz, a fibrilação atrial, o estímulo elétrico do átrio para o ventrículo está passando tanto pelo nó atrioventricular, e a função do nó é segurar o estímulo, né, ele retarda o estímulo elétrico do átrio para o ventrículo, mas também passa pela via acessória. E é um problema isso, porque a via acessória não retarda essa condução. Então, se o átrio está batendo a 350, 400, 450, se passar tudo pela via acessória, o ventrículo vai bater a 450. Então, nesses casos, não usar medicação que bloqueia o nó atrioventricular, porque se você bloquear o nó atrioventricular, o estímulo elétrico vai passar todo pela via acessória. Na verdade, eu trouxe esse eletro, porque aqui no Brasil a gente... quando vê FA pré-excitada, muitos médicos usam a mildarona, tá? Mas não é para se usar, é bom evitar, né, tanto na diretriz americana quanto europeia. Olha aqui embaixo, a mildarona é classe 3, tá? Não fazer. Isso é uma emergência médica, fibrilação atrial pré-excitada, exatamente por conta disso que eu acabei de falar. Imagina o átrio tendo estímulo, não contraindo, né, porque fibrilação atrial não contrai, mas tendo estímulo atrial a 350, isso passando para o ventrículo, imagina, o paciente vai instabilizar. Então, a recomendação é fazer a sincronização, a cardioversão, tá, gente? Então, paciente com FA pré-excitada, mesmo que ainda esteja estável, porque se você manter ele ali esperando, a chance dele instabilizar é grande, tá? Por conta dessa frequência ventricular muito acelerada. Então, nesses casos, a cardioversão é recomendada, tá? As outras drogas a gente nem tem aqui no Brasil, que daí até a gente poderia usar, tá? Então, o ideal é fazer a cardioversão. Vamos falar um pouquinho do paciente. Alguma dúvida? Professora, Oi. isso. Posso só tirar uma dúvida com relação ao Claro. eletro do caso? Claro. Esse eletro aí, ele me pareceu, me lembrou muito aquela
Wolf Parkinson White. Então, mas Como que... é pré-estação, exatamente. Então. O Wolf é a síndrome de Wolff-Parkinson-White. A síndrome, o que engloba? É sintoma e alteração clínica e eletrocardiográfica. É exatamente isso. Parabéns, é isso mesmo, tá certinho. Não, perfeito. Obrigado, então. Não, arrasou, é isso mesmo, tá certinho. É pré-excitação ventricular, e nesse caso é síndrome mesmo, porque ele tem palpitação e tem alteração eletrocardiográfica. Então é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, isso mesmo. E lembrar que, então, tentar fazer a cardioversão elétrica e não usar a mildarona, tá? Agora, num cenário mais tranquilo, né, que eu acho que a maioria dos nossos pacientes com FA e flutter no PS, a primeira coisa, avaliar a duração dos sintomas, né? Como eu disse, no Brasil, a nossa diretriz usa o tempo de 48 horas, mas sabemos que a gente tem que pensar num tempo menor, tá? 12 horas, eu trabalho com 12 horas para a segurança do paciente. Aí a gente viu o tempo de sintoma. Aí a gente vai decidir se dá para fazer a cardioversão. Se for fazer a cardioversão, a gente tem a opção de elétrica ou química. Se ele tiver mais tempo de sintoma, a gente vai controlar a frequência, não tem dúvida, né? Se ele tiver mais de 24 horas, ou se a gente está na dúvida de quanto tempo tem, controlar a frequência, aí não tem jeito. É importante a gente avaliar a cardiopatia, né? Às vezes a gente não tem um eco na hora, mas na história do paciente, né, já infartou, tem doença valvar, ver o raio-x de tórax, ver o eletro com calma, ver se tem sobrecarga, se tem área inativa. Por que isso? Porque dependendo se tiver cardiopatia ou não, tem medicações que a gente pode usar ou não, tá? Por isso que é tão importante a gente saber se tem cardiopatia ou não. É importante saber também que 70% revertem espontaneamente a FA, e 40% irão retornar a FA após a reversão, tá? Preditores de reversão de FA. Quem são os pacientes que têm maior chance de reverter? Ausência de cardiopatia, idade abaixo de 60 anos e FA de curta duração, né? Menor de 24 horas. Aqui a gente tem vantagens e desvantagens, tanto da cardioversão farmacológica e elétrica. Então, a farmacológica a gente não usa anestesia, pode ser repetida, tem baixo custo, a eficácia é de 94%, então é bem alta. O problema é que a gente tem efeito inotrópico negativo, então às vezes tem uma FA mais controlada. Lembrando que a gente tem as faixas de frequência cardíaca, então frequência cardíaca de baixa resposta ventricular é abaixo. Tem autores que falam abaixo de 60 de frequência cardíaca, mas a maioria é abaixo de 50. Entre 50 e 100 FA de resposta ventricular controlada. Acima de 100, alta resposta ventricular, tá? Então, às vezes o paciente tem uma frequência de 70, 80, às vezes você fazer uma droga inotrópica negativa pode baixar muito a frequência do paciente. Então, essa é uma desvantagem. Se você vai usar antiarrítmico, lembrar que as drogas têm efeito pró-arrítmico. Eu trouxe até 2 exemplos para vocês se lembrarem. E tem o risco de embolia, né? Já as vantagens da cardioversão elétrica, o efeito é imediato, também é bem efetivo, é segura, né, indicada no paciente instável, a eficácia é em torno de 75% a 85%. O problema, né, a desvantagem, precisa de anestesia e tem um risco também de embolia. Vamos falar um pouquinho sobre a cardioversão farmacológica. A gente precisa avaliar a função cardíaca. Por quê? Porque a gente tem 2 medicações para usar como antiarrítmico. A propafenona, que é via oral, só que o paciente não pode ter cardiopatia, não pode ter doença coronariana, não pode ter hipertrofia ventricular, então não pode ter cardiopatia. Se caso o paciente tiver cardiopatia, a gente vai usar a mildarona, tá? Uma coisa que eu gosto, mas tem na literatura, tá? Isso aí não é opinião de especialista, não. Isso tem na literatura. Usar magnésio, tá? Ele é um excelente aliado, tanto no controle de frequência cardíaca, quanto no de ritmo. Então, pegou um paciente com fibrilação ou flutter, faz magnésio, tá? Ajuda tanto no controle de frequência, quanto no controle de ritmo. E aí eu vou falar um pouquinho de cada das drogas.
A propafenona, a gente tem o chamado pill in the pocket, né, que você vai usar uma dose aguda ali de propafenona, a gente tem uma elevada taxa de reversão, até 78% em até 2 horas da FA aguda, né, recorrente no ambulatório. O tempo de ação é rápido, né, então até 113 minutos a propafenona ali já está agindo. Você tem uma redução no número de hospitalização e intervenção hospitalar, tem baixa taxa de eventos adversos. E para quem que a gente vai usar essa pill in the pocket? Tem que ser paciente, gente, que não tenha muita FA durante a vida. É aquele paciente que tem FA, sei lá, a cada 2 anos, e é aquele paciente que tem muito sintoma. Então, sei lá, hoje eu acordei e estou sentindo palpitação. E aí, esse é o paciente ideal, tá? Então, tem que ser FA paroxística com pouca recorrência ao ano e tem que ser sintomático. Ele tem que saber o momento que ele está entrando em FA, tá? Ele precisa saber das crises. A primeira vez tem que ser sempre no ambiente hospitalar. Por que disso, gente? Porque a FA, ela pode se organizar num flutter, tá? E aí conduzir com uma frequência muito rápida. Conduzir, se for 2:1, vai conduzir numa frequência de 150. Se for 1:1, vai conduzir numa frequência de 300. Então, normalmente, a primeira vez a gente sempre faz em ambiente hospitalar. Foi por isso que eu trouxe também essa situação, porque às vezes você pode atender na UPA, tá? E é importante, antes da gente fazer a propafenona, fazer o beta-bloqueador 30 minutos antes, exatamente por conta disso, tá? Para evitar com que organize no flutter e, se organizar, não conduzir numa frequência tão rápida, tá? E qual que é a dosagem? Paciente com mais de 70 quilos vai fazer 60 miligramas via oral, então são 2 comprimidinhos de propafenona. Se for abaixo de 70 quilos, vai usar 450 via oral. Quais são as contraindicações? Insuficiência cardíaca, instabilidade hemodinâmica, idade acima de 80 anos, pensando que ele pode ter uma cardiopatia, bradiarritmias, doença pulmonar ou hipóxia, uso concomitante de outros antiarrítmicos, tá? Então, nesses casos, a gente não usa. Qual que é o problema da propafenona? Isso é mais difícil, gente, vocês pegarem no ambiente de emergência, a gente vê mais no paciente ambulatório. A propafenona é um antiarrítmico que bloqueia os canais de sódio, tá? Então, ali no potencial de ação, ele vai agir ali na fase 0 do potencial de ação. Essa fase do potencial de ação é o QRS, tá? Então, o que pode acontecer? Alargar o QRS, tá vendo? Olha o tamanho do QRS com o uso da propafenona, tá? Então, sempre que a gente vai usar a propafenona, mesmo ambulatorialmente, a gente tem que acompanhar esse paciente com eletro, tá? Para ver se vai ter um aumento do intervalo do QRS dele, tá? Porque pode ficar desse jeito e precipitar arritmia. E aí é muito ruim. Falando um pouquinho agora sobre a mildarona, que eu acho que é a droga que a gente acaba mais usando, né? Porque é uma droga que a gente pode usar para todos os pacientes, né, principalmente os cardiopatas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ataque de 300 miligramas, a gente vai diluir em 250 de soro e vai correr em 30 minutos, tá? A dose de manutenção vai ser 900 miligramas em 500 de soro em 24 horas. Bom, e como é que a gente vai dividir essa solução, né, de 900 com 500? A gente vai fazer 1 miligrama por quilo nas primeiras 6 horas, e 0,5 miligramas por quilo por 18 horas, tá, gente? Não ultrapassar a dose máxima de 2,2 gramas em 24 horas, tá? Um erro, às vezes, de nomenclatura é que, às vezes, a gente faz isso e fala que o paciente está impregnado, só que não tá? Para o paciente estar impregnado com a mildarona, ele tem que ter 10 gramas, tá? E isso pode ser feito tanto EV quanto VO. Então, normalmente, a gente faz o ataque e faz a manutenção. Se o paciente estiver em ritmo sinusal, se após o ataque e no início da manutenção, ele estiver em ritmo sinusal já, depois dessas 24 horas, a gente já pode transicionar a mildarona para via oral, tá? Normalmente, a gente faz no começo 200 miligramas 3 vezes ao dia, e depois a gente vai reduzindo para 200 2 vezes ao dia, e depois 200 uma vez ao dia, depois que a gente já tem a dose de impregnação, tá? Em 8 horas, 50% dos casos já teve reversão, em 24 horas, 87% dos pacientes já tiveram reversão, tá?
Como eu falei, evitar a mildarona se você quer controlar a frequência cardíaca, tá? Se você está com a intenção de controlar a frequência cardíaca, evitar a mildarona, tá? Porque em até 6% pode acontecer o AVC. É contraindicado em BAV de segundo ou terceiro grau, né? Bradicardia em gestantes e lactantes. A mildarona, qual que é o problema, gente? O aumento do QT, tá? E aí, a gente pode, com esse aumento do QT, a gente pode ter torsar, tá? E aí, às vezes, a gente vê torsar e fala, puxa, vou dar mildarona. Se for por QT longo, você tá piorando, tá? E aí, normalmente, quando é QT longo, assim, por amildarona, o melhor tratamento é magnésio e aumentar a frequência cardíaca do paciente, porque quando a gente aumenta a frequência cardíaca do paciente, o QT tende a encurtar, tá? Mas isso é um assunto para outra aula. Mas sempre que a gente vai fazer uma dose maior de amildarona, que a gente está fazendo amildarona, lembrar de fazer eletro diário e ver QT, tá bom? Outras drogas antiarrítmicas, mas que a gente não tem aqui, procainamida, a gente tem uma reversão de 61% em 3 horas, a propafenona que a gente tem, mas só via oral, reversão de 73% na primeira hora, então uma taxa excelente, e a mildarona, reversão de 82% em 9 horas. E placebo, que é, né, não fazer medicação, a reversão é de 55% em 17 horas. Falando um pouquinho, estou quase acabando, gente, falando um pouquinho sobre o controle de frequência cardíaca, tá? Para pacientes com mais de 48 horas, né, lembrando das 12 horas, com tempo indeterminado, quando a gente está com dúvida, o paciente está em dúvida, e na maioria dos casos eu acabo, principalmente na emergência, eu acabo optando pelo controle de frequência, e depois calma, vamos pensar, né, para fazer tudo com muita segurança para o paciente, e FA valvar também. O alvo da frequência cardíaca, a gente, então, não precisa desesperar. A gente tem um famoso controle leniente, que se o paciente estiver abaixo de 110, ok. É claro, se o paciente tiver uma disfunção ventricular, quanto menor a frequência, é melhor, né? A gente sabe que na insuficiência cardíaca, o ideal, o paciente está ali em torno de 60, 50 batimentos. Mas na FA é difícil mesmo a gente conseguir atingir esse alvo. Mas se o paciente não tiver disfunção ventricular, ok a gente ser mais leniente, tá? Deixar ali entre 110, 100, tá ok, tá? Quais são as opções terapêuticas? A gente tem um beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, digital e, gente, raramente amildarona, tá? Terapia não farmacológica, a gente tem a ablação do NO-AV, mas que pra gente, nesse cenário de emergência, a gente não vai usar. Então, vamos lá, as medicações, se o paciente não tem comorbidades, ou é hipertenso, ou tem fração de ejeção preservada, a gente pode usar o beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico, que seria o verapamil de Utiazem, tá? Na fração de ejeção reduzida, eu gosto muito do deslanosídeo, que é o digital, né, endovenoso. O beta-bloqueador, eu vou falar da exceção, cuidado, gente, beta-bloqueador endovenoso em pacientes com fração de ejeção reduzida, a gente não deve, é um dos erros mais comuns, fazer beta-bloqueador endovenoso no paciente com fração de ejeção reduzida, eles podem descompensar da parte cardíaca. E por último, a amildarona, gente, a amildarona é exceção, tá? Precisa ser assim, uma indicação muito segura. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, eu trouxe um exemplo de quando seria uma indicação 2B de usar a mildarona para controle de frequência. Por exemplo, o paciente está chocado, um choque cardiogênico, então, assim, choque cardiogênico, né, se está com dobuta, tudo, é difícil a gente usar beta-bloqueador com doença renal crônica, então, se a gente vai usar um deslanosídeo, pode ter intoxicação, e fração de ejeção reduzida, não dá para usar beta-bloqueador, então assim, você fica naquela situação, puta, não tem o que fazer. Aí você usa a mildarona 2B, tá? Se ele tiver chocado, não pela FA, tá, gente? Por qualquer outro motivo, não pela FA, porque se for pela FA, é instabilidade, aí a gente faz a cardioversão, tá? Asma ou DPOC sem insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, a gente usar bloqueador de canal de cálcio. Lembrar, gente, que o bloqueador de canal de cálcio não deve ser usado em pacientes com fração de ejeção abaixo de 40, tá? Então, o paciente não pode ter doença estrutural. E digital também vai muito bem. Falando um pouquinho de cada droga, a gente tem o metoprolol, uma ampola
tem 5 miligramas, a gente faz a primeira dose 5 miligramas, é lento mesmo, normalmente eu faço em 5 minutos, você pode repetir até 3 vezes, né, dando a dose de 15 miligramas. Na fração de injeção reduzida, fazer via oral, tá, por conta do risco do paciente fazer um choque usando o EV. As contraindicações do metoprolol, BAV de segundo e terceiro grau, hipotensão, FA pré-excitada, né, porque aí você bloqueia o nó atrioventricular, insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, né, se você for usar endovenoso, asma e bronquite também a gente deve evitar. Já o verapamil, a gente tem a ampola de 5 miligramas com 2 ml, a gente vai usar a dose de 5 miligramas, então uma ampola em 2 minutos. A gente pode repetir a dose 10 miligramas, né, normalmente a dose de 0,15 miligramas por quilo, e a gente faz EV em 30 minutos. As contraindicações são as mesmas, BAV de segundo e terceiro grau, hipotensão, bradicardia, FA pré-excitada, e C, fração de injeção reduzida, abaixo de 40, a gente não usa bloqueador de canal de cálcio. O diltiazem, só um adendo, a gente não tem disponível EV no Brasil, tá? Mas eu trouxe a dosagem. Ampola 25 miligramas 5 ml ou 50 miligramas 10 ml. A dose inicial é de 15 a 20 miligramas, EV em 2 minutos. Pode repetir de 20 a 25 após 15 minutos da primeira dose. A manutenção, a gente deixa uma dose de manutenção de 5 a 10 miligramas por hora, por 24 horas. A contraindicação é BAV de segundo e terceiro grau, hipotensão, bradicardia, FA pré-excitada e C, fração de ejeção reduzida. Lembrar da fração de ejeção abaixo de 40. O deslanosídeo, que é um digital que eu gosto bastante, é uma medicação segura. O problema é que ela demora para fazer efeito, tá? Então, você faz assim, não é que vai controlar a frequência, demora, tá? Mas é uma medicação bem segura. Então, se você tem dúvida naquele paciente com insuficiência cardíaca, normalmente a gente usava muito no INCOR, muito, porque dá bastante segurança, a chance de reverter é 0, então é uma droga bem segura, assim, nesse cenário. A gente usa de 1 a 4 ampolas ao dia, tá? EV em bolos. A contraindicação do EV de segundo e terceiro grau, hipotensão, bradicardia, FA pré-excitada, e aqui tá errado, tá? Pode usar na fração de injeção reduzida. Eu escrevi errado, pode usar, tá? É bem seguro. É como se fosse a digoxina nossa endovenosa, tá? É mais ou menos a mesma situação. Aqui tá o resumo, tá, gente? Eu não vou falar tudo de novo, mas aqui eu acrescentei a dose do sulfato de magnésio, que é um santo remédio, tá? Então, a gente pode usar tanto no controle de frequência, quanto no controle de ritmo. Então, FA, Flutter, lembrar sempre de fazer o magnésio, porque ajuda bastante. E aqui tá o resuminho das drogas, tá? Então, vamos lá, o último, não é nem caso clínico, né? A última questão da aula, na abordagem da FA na sala de emergência, está sempre indicada a cardioversão química ou elétrica. B, as características do paciente é que determinam a forma de tratar. C, a heparina deve ser evitada antes da cardioversão elétrica de urgência devido ao maior risco de sangramento. D, o diltiazem é um fármaco ineficaz na redução da frequência cardíaca ventricular na sala de emergência. E E, eu não consigo ler porque fica um textinho, eu não consigo ler, mas o risco de tromboembolismo, alguma coisa do Chades-Vasque. Alguém arrisca qual letra é? Isso, a letra B, isso mesmo. Gente, obrigada. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, né? Os alunos sabem disso. Qualquer dúvida que alguém tenha, pode falar com o Antônio. O Antônio, né, passa meu contato. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que o importante, os alunos sabem disso, o quanto eu bato na tecla da anticoagulação, né? Não esquecer, gente, a anticoagulação é extremamente importante. Outro ponto importante, cuidado com a mildarona para controle de frequência, tá? Cuidado, porque reverte, cuidado, porque tem risco de AVC. Tá na dúvida, controle frequência, porque é difícil a gente saber o tempo que o paciente tá em FA, tá? Então, na dúvida,
controle, e se o paciente estiver instável, tenha certeza que essa instabilidade é pela fibrilação atrial. Eu acho que esses são os pontos, assim, que eu queria que vocês guardassem, que eu acho que isso salva vidas.